Em função da crise econômica, no ano passado, o Brasil perdeu 1,5 milhão de postos de emprego, segundo o CAGED. Consequentemente, aumentou também a quantidade de ações trabalhistas. Em 2015, foram quase 3 milhões. Em 2016, esse volume aumentou 13%. E esse tanto de processos coloca o país como campeão mundial. Muitas dessas ações acontecem por desconhecimento da legislação. Sobre esse assunto, eu converso com a advogada doutora Leila Abadia Gonçalves, que é advogada trabalhista. Bom, muito obrigado pela presença aqui hoje. E eu já faço a pergunta em relação a esse desconhecimento da própria legislação. É isso que de fato faz com que tantos empresários acabam no prejuízo, literalmente? Eu te digo que antes da crise existia muito essa questão do desconhecimento da legislação. Hoje, o que eu tenho presenciado, inclusive no meu escritório, é falta do financeiro realmente. Eu tenho empresas que falam, olha, eu vou mandar 10 funcionários embora e não tenho dinheiro para pagar o acerto rescisório. Consequentemente, esses funcionários não tem outra alternativa que não buscar o apoio do judiciário para ver ali refeito um pouco dos seus direitos, ou seja, ressarcindo ali das verbas rescisórias pelo menos. Então, antigamente sim, existia muito desconhecimento, mas hoje eu falo assim, nessa nova era tecnológica, que eu falo, está tudo muito fácil, o acesso à legislação é muito fácil, tem muita gente que sabe, mas que deixa realmente de aplicar por falta do financeiro. Pois é, mas e nesse caso, a gente sabe que direitos e deveres fazem parte da vida, tanto do empregador quanto do empregado. E quando o empregado ele sai da empresa, ele necessita, por exemplo, da entrada de um seguro-desemprego. Como que ele faz a homologação, por exemplo, dessa demissão, sendo que existem pendências? E depois também para entrar, por exemplo, com o pedido de seguro-desemprego, que ele vai tanto precisar. Como é que fica entre as partes essa questão? Só na justiça mesmo, porque se tem alguma pendência, por exemplo, de FGTS, e na grande maioria das empresas hoje, pelo menos o que eu tenho visto, as empresas têm deixado de contribuir com a INSS, de depositar o FGTS por falta de recursos realmente. Então, nesses casos, o sindicato não faz a homologação. Consequentemente, o funcionário ele tem que ir para o judiciário mesmo, impetrar em uma reclamatória trabalhista, para conseguir, muitas das vezes, retirar o FGTS que está depositado e dar entrada no seguro-desemprego. Então, para o funcionário, não resta outra alternativa que não buscar o apoio do judiciário. E para o empregador, quando ele chega, por exemplo, para você e busca a sua assessoria, ele diz o seguinte, olha, eu preciso fazer desligamento porque eu não tenho condição de manter a minha equipe toda contribuindo e mantendo direitinho, com toda a tributação e os encargos sendo pagos todo mês. Qual é a sua orientação nesse caso? Olha, vamos por partes, talvez não é a hora de demitir, talvez é a hora de remanejar. O que a assessoria jurídica pode fazer nesse momento? Porque você também não quer que o seu cliente, por exemplo, tenha um prejuízo maior, porque a justiça, ela é clara, a lei é lei e ela vai mandar cumprir em algum momento. Como é que faz? Em muitas situações a gente fica de mãos e pés atados. De um lado a gente tem a legislação, que obriga o empregador a cumprir com uma série de legislação, de situações, mas do outro lado, Flávio, existe a crise financeira, a falta do dinheiro. E aí, às vezes eles querem até que a gente faça um milagre, chama o funcionário, vamos fazer um parcelamento. Isso não existe na justiça, não se na justiça não, ou seja, fora do judiciário, não tem jeito de eu parcelar, entendeu? Um acerto rescisório. Então, eu tenho um caso de uma cliente que, inclusive, ela falou para mim, Leila, dá R$10 mil o acerto rescisório dele. Eu tenho 2 mil, eu quero parcelar o restante. E aí eu até orientei e falei, olha, não tem como. E ela não acreditou muito em mim, não. Falei, foi buscar o sindicato, né? Vou no sindicato, porque eu não estou acreditando muito na senhora, mas o sindicato falou a mesma coisa. Falou, olha, não tem como, né? O acerto rescisório dela não teve jeito. Realmente ela teve que arrumar o dinheiro emprestado e fazer o acerto com o funcionário. Esse parcelamento na justiça, ele pode até acontecer. O dono da empresa chega e fala, olha, eu não tenho condição realmente, mas aí, logicamente, que o funcionário não vai ter somente o valor que ele tem para receber. Existe uma multa, que é a multa do artigo 477, que se eu não pago o acerto do funcionário no prazo legal, eu tenho mais um salário que pagar para ele. Então, geralmente, isso acontece na justiça. Você paga essa multa e você consegue fazer esse parcelamento. Lembrando bem que na justiça não existe bem homologação de acordo, não é assim que funciona. Tá? Ele tem que entrar realmente com pedido, entendeu? Isso tem que existir um contencioso. Ele vai entrar com pedido e, lógico,
logicamente, que ele só vai aceitar o acordo se o advogado orientar que é o melhor e também se ele aceitar. Então, tem muito empregador que acha, eu vou deixar ir para a justiça, chegar lá e eu pago o mesmo valor. É um ledo engano, não funciona muito bem desta forma. Em relação ao acordo, a gente sabe que a justiça ela sempre tenta procurar um acordo para ficar melhor para ambas as partes. Mas existe aquilo que é legal, inclusive que emperra a vida desse trabalhador, por exemplo, o seguro-desemprego. Se existem pendências, como por exemplo, depósito de fundo de garantia, o acerto total, inclusive da multa de 40% e 10% que vai para o governo, tem essas mudanças propostas pelo governo, mas ainda assim hoje, quer dizer, não emperra a vida desse trabalhador, depois ele não pode exigir isso também posteriormente? Mas, na verdade, dependendo do pedido, o juiz pode liberar, inclusive através de alvará, o FGTS que está depositado, entendeu? E a questão do seguro-desemprego pode mandar um ofício para o Ministério do Trabalho determinando que se pague também ao empregado esse seguro-desemprego. Não, mas para isso, logicamente, que ele tem que entrar na justiça. Então, às vezes, a liberação do que está depositado a título de FGTS e o seguro-desemprego, eu não preciso muito do patrão. Eu posso pedir isso para o juiz e o juiz vendo que realmente a empresa não tem a condição necessária para fazer essa liberação ou não tem a intenção de resolver o processo rapidamente, é uma das situações que podem ser resolvidas. Mas isso tem que ser comprovado, primeiramente, que ele foi demitido sem justa causa. Então, se pairar qualquer tipo de controvérsia, não, eu mandei embora, o funcionário pediu demissão, o juiz não libera. Primeiramente, tem que resolver a controvérsia no processo de conhecimento, que é através de testemunha e de documentos, para depois, aí sim, haver a liberação dessas parcelas. Entendi. Que bom. Leila, olha, muito obrigado pelas informações. Com certeza é um assunto que a gente poderia falar muito mais, mas realmente são muitas dúvidas e espero contar com você mais vezes aqui no TV Notícias. Vai ser um prazer. Que bom, muito obrigado. E a gente volta daqui um pouquinho com muito mais informação para você aqui no TV Notícias. É um instante só e eu volto já.